eu percebi que o IESES não tem muito costume de fazer questões extensas, ou quando tem, são poucas. Né? Já outras bancas costumam fazer questões exemplos, contam lá uma historinha assim, de que fulano nasceu, casou, e aí teve 4 filhos, e agora ele quer abrir uma empresa. Considerando isso, responda. E aí lá embaixo traz, de acordo com a Lei 6.404, ele poderá ser sócio. Não poderá ser sócio. Ou seja, a história é só para tomar o nosso tempo. Só para tomar o nosso tempo. Então, o IESES não costuma, pelo menos das provas que eu vi, não costuma ter muitas questões nesse sentido. Já outras bancas geralmente tem uma historinha, e o problema é quando a historinha nem tem nada a ver com a questão. Ou seja, contam um monte de elementos, e vocês têm que tomar cuidado com isso na prova prática, né? Pegar esses elementos que são só para atrapalhar. Se excessivo o volume do livro, seu número de folhas poderá ser reduzido a 200, né? Vejam que o artigo 5º, ele traz na regra geral de escrituração lá, de que o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas até terça parte. Então, isso é item para derrubar candidato mesmo, né? Então, tipo, de acordo com 6.015, de acordo com o Código de Normas, tem que prestar atenção. Essas possibilidades, essas informações, por isso que eu digo que concurso é uma coisa, na teoria é outra, na prática é outra. Não recordo, tá, de oficial que diga, não, eu reduzi meu livro lá porque não tem muito uso. Na prática, essas possibilidades elas nem são utilizadas. Né? Então, posso reduzir o livro, desdobrar o livro, né? Em notas nas grandes cidades, mas falando em atividade na prática em geral, sobre a nota de notas, eles não têm um volume tão grande assim para ter 3, 4, 5 tipos desdobrados. Né? Quando muito é procurações, né? Com subestabelecimentos e escrituras em geral. Nas grandes cidades, aí sim, né? até existe, mas então pode considerar as grandes cidades como, até bem pelo contrário, tem que considerar as pequenas cidades que têm um maior volume de cartórios para fazer uma análise assim, de, em geral, na prática, se faz isso, faz aquilo. Então, 605, quando não adotado o sistema de cópias, né? Então vejo, essa aqui é uma questão para a pessoa jurídica. Desculpa, ato falho. Para títulos e documentos, né? Porque o sistema de cópia é para títulos e documentos. O sistema de cópia não é para a pessoa jurídica. Embora na prática a gente diz, cópia. Não é cópia. Original, integralmente para a formação do registro. Então, às vezes o enunciado até pode trazer, né? De acordo com o Código de Normas, quando não adotar o sistema de cópia, e aí ele fazia daqui a pouco aqui, uma supressão de parte do artigo, ou seja, ele quer saber se vocês entendem o sistema. Né? Vocês sabem diferenciar títulos e documentos da pessoa jurídica? Essa vai ser a intenção do examinador, se ele simplesmente colocar sistema de cópias. Sistema de cópias, títulos e documentos. Bom, é recomendada a implantação do livro auxiliar formado pelos originais, né? Ou cópias autenticadas dos títulos e documentos, papéis levados a registro. A circunstância que será declarada no registro e nas certidões. Vejo que na 6.015, né, tem a possibilidade da parte requerer que o original fique no cartório. Às vezes, isso não é bom. Por exemplo, alguém que quer fazer um registro da sua carteira de trabalho para depois fazer uma comprovação de que não, eu tenho tempo de trabalho, está aqui, eu trabalhei. Porque a gente sabe que as empresas, as pessoas jurídicas, elas abrem, elas fecham, né? Entram em falência, etc., e somem. E aí você precisa dos dados para, enfim, solicitar aposentadoria, fazer uma comprovação, e a empresa sumiu. E você perdeu sua carteira de trabalho. E aí? Né? Então, mas não é bom ficar com o original em alguns casos, como no caso de documentos que são próprios da pessoa. E ela pode requerer ali o registro da sua carteira de trabalho, né, para fins de conservação e eventual prova futura perante qualquer órgão que for. Ou até mesmo para fins de comprovação do contrato de trabalho.
Enfim, e aí há a recomendação então, né? Não é uma obrigatoriedade que a própria redação já traz, né? É recomendada. E aí, tais documentos então serão encadernados e receberão numeração correspondentes, né, aos livros. Vai ser aquele arquivo auxiliar, parecido com o que todas as outras atividades têm. Não vou falar que é igual, parecido com o RCPJ, porque o Registro Civil também tem isso. O Registro Civil vai ter lá o seu arquivo da DNV, né, a cópia dos documentos dos pais, vai ter o seu arquivo lá. Ou do mandado judicial, que embasou o registro. Então, é um arquivo auxiliar. Todos possuem, né? Todos os registros possuem. A adoção do sistema, né, não dispensa, né, a anotação necessária no A, B ou C. Né? Acho que uma boa compreensão disso. Tá. Fica dispensado o livro C para a serventia que utilizar o sistema de cópias. Vê se cair só o seguinte, caiu só esse... Considerando o Código de Normas, artigo 606, fica dispensado o livro C nas serventias que utilizar o sistema de cópias. E aí a pergunta vai ser o seguinte: tal enunciado é destinado a registro civil, pessoas jurídicas, títulos de documentos, registro de imóveis, estelionato de notas. Entendeu? Está aqui, ó. Registro de imóveis totalmente excluído. Não tem livro 1, livro 2, livro 3. Poderia aqui então ser registro civil, né? Registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas ou títulos de documentos. Mas aí sistema de cópias. Opa! Lembrei, sistema de cópias, títulos de documentos. E aqui no 117 fala o seguinte, né? Que todos os exemplares de contratos, e aí aqui a diferença de RCPJ, né? Registrados e arquivados serão encadernados por período certo, acompanhados de índice que facilite a busca. Porque esse dispositivo aqui, ele fala de RCPJ. Ele fala. Não sei se vocês conseguiram pegar bem essa distinção também de títulos e documentos para pessoas jurídicas em relação à forma de formação do livro, ou de elementos de registro do livro. Qualquer coisa a gente volta, retoma, sem problema nenhum. 607. O termo de encerramento consignará o número de atos apontados e será lavrado diariamente. Que mais uma obrigatoriedade, né? Diariamente. Então, digamos, não foi apresentado nenhum documento para análise, não foi protocolado. Mesmo assim, tem que lavrar aquele encerramento lá. Lembram da imagem que a gente havia mostrado no início? Tem que ser feito, ainda que não tenha nenhum documento apresentado. Documento anexado. Isso é bom falar, porque na 6.015, né? E até no Código de Normas e na maioria dos estados, fala sobre anexos em títulos e documentos. E o que isso quer dizer? Aí, a pergunta que ficaria é, um documento, né, um contrato, que fala lá, um contrato de construção de um protótipo. E aí, será feito um protótipo, assim, assado, conforme o modelo anexo. E aí tem lá uma foto ou uma projeção, enfim. Esse contrato de empreitada, aí, de construção de um protótipo, um exemplo, né? Ele vai ter um modelo esboçado ou detalhado ou conforme um relatório em documento anexo. Esse documento anexo, ele é um documento, ele pode perfeitamente estar no registro. Não há problema nenhum. Então está aqui, o documento anexado somente será registrado se do principal constar expressamente ser ele parte integrante. Então, como eu disse, tem um contrato, uma pessoa contrata a outra para fazer tal coisa. E aí tem um anexo, conforme detalhamento ou no relatório anexo. E aí tem lá, relatório anexo para efetivação do serviço. Problema nenhum, não tem problema nenhum, né? Em tal hipótese, vai ser feito só um registro. Se não tem essa hipótese, faz uma averbação. Faz uma averbação. Porque aqui, ó, ele só vai ser feito se constar expressamente ser parte integrante.
E às vezes não é possível, desde o início do contrato, ter isso. Um pré-contrato, em que vai ser elaborado o estudo para ser feito, então, um contrato definitivo, vai sair a partir do pré-contrato já registrado,